Brasília Política, 30 anos. É isso que a gente vem fazendo para trazer uma proposta de um programa diferente, apresentando os nossos políticos, aquele que você paga o salário, aquele que você votou acreditando nas propostas, aquele que você espera deles que façam um projeto político para uma Brasília melhor. E nessa hora a gente vem conversar com o deputado Laerte Bessa, delegado em 1988 da Delegacia Antissequestro. O advento da representação política e a autonomia política trouxe o delegado Laerte Bessa, depois de se tornar inclusive diretor da Polícia Civil, para a Câmara dos Deputados. 30 anos, Brasília Política. O que mudou? Olha, Brasília, infelizmente, eu tenho que dizer que mudou para pior, né? Depois que se politizou Brasília, Brasília piorou muito, principalmente em seus investimentos, né, vindouros do Executivo Federal, né, a malversação das verbas que vieram do governo federal caiu na mão de políticos inescrupulosos e que, infelizmente, Brasília veio a perder muito com a sua politização. Eu falo assim porque eu não me envergonho de ser político hoje, não. Estou político, apesar de eu não ser político, mas Brasília, quando não tinha Câmara Distrital, quando não tinha governador eleito, os recursos eram melhor aplicados, né? Não tinha corrupção tanta como tem agora. Então, eu acho que nesses 30 anos de política dentro do Distrito Federal, foi muito mal a gestão, foi muito mal direcionada por uma situação que Brasília, por ser capital federal, não necessitava naquela época. Se nós tivéssemos Brasília sob um comando do administrador, como acontecia antigamente, um administrador nomeado pelo presidente da República, sem políticos, as coisas andariam muito bem através de decretos, né? Brasília era uma cidade para ser coordenada e dirigida por decretos presidenciais ou decretos de um governador nomeado pela presidência da República. Esse é o meu posicionamento, né? E hoje Brasília é uma conhecida por uma cidade de muita corrupção, graças à sua politização. O que Vossa Excelência acabou de dizer é uma coisa muito séria. Afinal de contas... Você queria polemizar? Vamos lá. Não, eu não quero polemizar. Quem está polemizando é o senhor. O senhor começa a dizer que em Brasília só tem ladrão. O senhor, como delegado de polícia, tem algum cabedal para falar isso. Agora, será que a democracia, por pior que ela seja, não é melhor do que qualquer ditadura? Não, eu acho que não. A democracia veio piorar muito a situação do povo brasileiro. Hoje nós estamos clamando pela ditadura. Na ditadura, o povo brasileiro era mais feliz, o povo brasileiro tinha a sua comida na mesa, né? Não tinha Bolsa Família, não precisava, porque a gestão do país era um punho forte, era uma mão forte. Não tinha tanta corrupção como tem hoje. A democracia piorou e muito o nosso país. Sou contra a democracia. Se eu pudesse dar apoio a um regime militar hoje para comandar o país, eu tenho certeza que nós teríamos condições de recuperar as finanças, a economia do nosso país. Porque o nosso país só se fala em corrupção. E a corrupção é muito ligada à democracia. Agora, deputado, Vossa Excelência fala assim, com um mandato na mão, 2, diga-se de passagem. Mas tem um detalhe, 30 anos de ditadura deu no que deu. Nós temos toda essa bagunça que está aí, deva-se à ditadura, que não soube renovar as lideranças, que não soube colocar respeito na vontade do povo, ou seja, através do voto. Quer dizer, tentou se articular uma meia gravidez com o intuito de se permanecer o status quo. É tanto que com o advento da própria Constituição, pouco se mudou. Porque as leis que não foram modificadas ficaram sendo regidas pelas antigas. Ou seja, a mesma ditadura,
Quando se promulgou a Constituição, o que se houve? Vamos fazer o remendo da Constituição, que se tornou um periódico às custas da vontade de um povo que nem sabia o que tinha votado. Porque aqui mudou-se tudo. Como é que o senhor, eleito deputado, o senhor diz uma coisa dessa? Não, eu digo porque eu não sou político. Eu estou político, como eu te disse, né? Eu vim para a política numa situação que eu saí da segurança pública, numa boa avaliação, em 2005. Né? Eu fui diretor da Polícia Civil durante 8 anos e a segurança pública de Brasília era a melhor segurança pública do nosso país, sem dúvida nenhuma. Brasília não era tão violenta como é hoje, né? Porque tinha pulso, não por mim, não, mas pelo regimento que a Secretaria de Segurança Pública tinha, coordenando a Polícia Civil e a Polícia Militar. Nós tínhamos punho forte para tratar o bandido como ele deveria ser tratado, né? Que hoje não existe mais isso. Graças à democracia acabou isso tudo, né? Então, esse mesmo povo, né, que há algum tempo atrás estava querendo tirar o PT, porque o PT foi toda a vida nocivo para o país, né? Eles simplesmente saquearam o país. Mas não pense que sair no PT, que entra a antiga direita, a antiga oposição ao PT, que vai entrar agora, esse mesmo povo que está colocando o Temer, queria fazer uma ressalva ao Temer. O Temer é uma pessoa idônea, é uma pessoa que está no maior posto do Brasil com justiça, porque ele é um homem íntegro, eu confio nele. Mas ele não tem pulso para comandar o Brasil com a mão de ferro, como a ditadura fazia. Então, nós não podemos acreditar que esse povo que tirou o PT, graças a Deus, tirou o PT da nossa vida, né? Esse povo, ele mesmo vai ser contra o Temer, daqui uns anos é contra o Temer. Por quê? Porque estão sentindo falta de pulso, estão sentindo falta da própria ditadura, que ele escolheu a democracia. O senhor me permita, o senhor discorda de Vossa Excelência. Vossa Excelência está com todo o processo democrático utilizando situações. Pô, graças à democracia nós tivemos jornalistas mortos, graças à democracia muita gente foi em cana sem dever nada, graças à democracia graças à ditadura, desculpe, muitos foram mortos de uma maneira absoluta, não era nem inquisição, fuzilamento, que até hoje não tiveram seus corpos encontrados. E o senhor defende um regime desse, deputado? Não, olha, a ditadura, ela se colocou dessa forma por uma imposição do nazismo, dos fascistas que entraram e se incorporaram dentro do nosso poder, né? O que virou hoje o país hoje, né? Hoje o país, quem foram os revolucionários da época que queriam a democracia, né? O PCdoB, né? Prestes, né? Aí vem esse vagabundo, esse Lula aí, com essa pretensão que ele trabalhava para os pobres e que tinha a mentalidade de mudar o país. Foi o maior ladrão que o Brasil teve. Então, o que nós devemos pensar disso? O que nós vamos pensar disso, Paulo? Não tem condições de tolerar uma situação dessa. O Brasil não suporta a democracia. Virou o que virou aí. Não adianta que nós tiramos o PT, a corrupção vai continuar. Na época da ditadura, por que aconteceu? Né? Aconteceu porque havia uma agressão contra as Forças Armadas. Né? Tinha os seus guerrilheiros. Quem eram os guerrilheiros? Né? Quem eram os guerrilheiros daquela época? Lamarca, a própria polícia. Lamarca era o grande bandido da época. Né? Até o Genuíno, do pouco tempo, que agora o Genuíno comandava lá em Araguanã e no Xambioá do Pará, comandava lá os rebeldes lá na época. E hoje é considerado um dos ladrões aí que saqueou o país. Como é que faz? O governo militar da época não está certo em executar alguns fascistas que tentaram se introduzir no país, não. Mas não tinha outra forma de lidar, porque a agressão era vida. Eu posso até dizer que eu era soldado do Exército em 1972, 73, eu era soldado do Exército.
E eu ri, eu fui para Rio de Janeiro, eu fui para São Paulo, eu fui para Mata do Amazonas, eu fui lá para o Xamboá, no Pará. Eu participei contra os guerrilheiros lá ativamente. E eu sei que era um guerrilheiro. O que ele fazia com soldado numa truculência dentro de uma mata daquela do Araguaia, na mata do Amazonas. Eu sabia a truculência daquele povo, né, aqueles rebeldes da época que fazia esse tipo de trabalho contra o governo brasileiro, né? O exército brasileiro, a ditadura, o exército brasileiro se tornou uma ditadura graças à oposição, graças aos fascistas que vieram. Mas aí entra uma outra desses questão. países comunistas que nós temos na América do Sul e América Central. Faltou, deputado, a capacidade da gestão daqueles que foram os ditadores da última hora. Ou seja, entregaram o país nas mãos de projetistas que levaram, vamos admitir, o país ao buraco. O advento da Constituição, da promulgação da Constituição para a absoluta democracia, que não é absoluta, porque você que é pobre paga imposto 2 vezes, você que é pobre não tem segurança, e o delegado aqui vai falar sobre isso, você que é pobre não tem absolutamente nada. Afinal de contas, você tem 2 direitos. O primeiro, o dever, o segundo, a obrigação. Obrigação sabe de quê? De pagar os impostos, pagar os altos salários, pagar os rombos, pagar absolutamente tudo. E, deputado, estamos numa democracia. Qual é o pior sistema político? A democracia. Mas nós ainda não inventaram o melhor. E aí, deputado? Não inventaram o melhor porque não deu certo no país. A democracia, o país nosso não está preparado para a democracia. Tanto é que hoje a maior reclamação do povo brasileiro, né, é a própria democracia. E hoje todo mundo, todos os grandes cientistas políticos hoje, né, clamam pela ditadura militar. Olha, eu particularmente não conheço nenhum cientista político que clame pela ditadura militar. Embora, quando apareçam as pesquisas, saibamos que a democracia não está bem. Mas a democracia, eu acho que precisa ser interpretada de uma maneira como ela é, os seus princípios e objetivos, e exercitada. Porque, deputado, o que tem aqui dentro são políticos que juram uma bandeira nas praças públicas na hora do voto Copa do Mundo e chega aqui dentro, é outra história. É o poder que emana do povo, né? O povo exerce seu poder, elegeram os seus candidatos para representá-lo aqui, né? Só que quando eles fazem o juramento e assumem o cargo aqui, eles esquecem que o povo é que depende deles, né? Eles estão exercendo esse poder em razão, em função do povo. Só que ele esquece disso, porque já se tratou de uma cultura do político brasileiro, né? O político brasileiro, ele preocupa muito com si mesmo, ele não preocupa com o povo. Raríssimas exceções aqui dentro da casa, nós podemos dizer que tem políticos que se preocupam com o povo, raríssimos. Bom, vamos começar elegendo esses políticos por Vossa Excelência. Quais os projetos que Vossa Excelência apresentou, que foi aprovado ou que está em trâmite? Veja bem, eu não sou político, eu já te disse para você, estou na política. E entrei na política por uma causa só, segurança pública, para defender a segurança pública. E tem vários projetos meus, né, de segurança pública que estão em andamento na casa. Tá? Eu consegui aprovar um projeto meu que hoje ele é muito importante para o povo brasileiro, é aquela decisão no Tribunal de Júri, né, que a pena passando de 20 anos, a pessoa pode recorrer a novo júri. Isso é uma maior imbecilidade que existia dentro do nosso Código de Processo Penal, né? A pessoa cometeu um homicídio, vai para júri, é condenada a 20 anos,
Se passar de 20 anos, tem que fazer outro júri, tem que repetir tudo de novo. Não é? Sendo que a pena pode ir até 30. Então, não tinha sentido esse protesto para novo júri. Esse protesto para novo júri, graças a Deus, foi um projeto meu dentro de uma comissão que nós fizemos para remodelar o Código de Processo Penal. Nós conseguimos tirar isso do Código. Isso é um dos projetos. Mas eu tenho vários projetos que estão inseridos dentro da lei do Código de Processo Penal que modificam vários procedimentos hoje no inquérito policial. Eu passei minha vida toda fazendo inquérito como delegado de polícia. E eu sei as falhas. Então, eu consegui aprovar vários projetos. Né? Um dos projetos que eu apurei foi mexer na lei das execuções penais, né? Para aprovar o crime hediondo, né? Não ter na lei de execuções penais, não ter liberdade condicional para aquele que cometer 2 crimes, né, hediondos, né? Isso nós trabalhamos. E tem outra luta também que eu acabei de aprovar aqui dentro da Câmara, foi a lei para a redução da maioridade penal. Né? Nós conseguimos reduzir a maioridade penal aqui dentro da Câmara. Está faltando votar no Senado, mas já é 70% do caminho andado. Agora, como eu te disse, eu não sou político. Aliás, eu odeio a política. Eu estou aqui para uma missão de segurança pública. O que eu puder fazer para segurança pública, eu vou fazer. A minha função é essa, de ajudar a segurança pública. Aí a gente faz um adendo. Trabalho dia e noite aqui em função e em razão disso. Eu só mexo com segurança pública. Não vem falar em educação comigo, vem falar de saúde para mim, que eu não entendo nada e nem quero entender. Dentro da educação, dentro da segurança pública, Vossa Excelência disse que aprovou projetos importantes. Como está a segurança do seu eleitor hoje com os seus projetos aprovados? Possível. Não, com meus projetos aprovados, olha, a reflexão da segurança pública não está aqui dentro, está na gestão da segurança pública. Por exemplo, Brasília. Não tem nada contra as mulheres, não, mas a secretária de Segurança Pública de Brasília é o zero à esquerda. Essa mulher não sabe nem pegar no revólver. Ela nunca deu um tiro. Ela não sabe o que é segurança pública hoje. E ela é a gestora aqui da segurança pública. Como é que a segurança pública vai funcionar? Uma mulher que não tem pulso, que não tem nada. Ela, para tirar uns pé inchado ali dentro do hotel, esses tempo atrás aí, do Hotel Torre Palace, para tirar esse pé inchado, ela ficou quase 20 dias para tirar meia dúzia de pé inchado lá de dentro. Coisa que um policial, pegando sua equipe, vai lá, arranca os caras, resolve o problema na hora. Essa mulher gastou 20 dias, causou um transtorno danado para a segurança pública do Distrito Federal, que teve que parar o trânsito, né? Ficou impedido de passar ali no eixão ali, porque ela mandou fechar ali. Né? A incompetência é gritante aqui. Isso eu estou dando um exemplo para você. Então, a gestão, se não tiver um gestor, pega um governador desse imbecil que nós temos aqui no Distrito Federal, um camarada que, além de ser preguiçoso, é incompetente. Ele não sabe investir em nada. Ele não sabe governar, ele nunca foi gestor e é governador de Brasília. Né? Ele é parecido com o anterior dele, que é o Agnello. Né? Os dois são petistas, são da mesma linha, os dois. E Brasília está perdendo o seu poder por causa da má gestão de um governador desse, né, que sequer consegue botar uma assessoria, né, para conduzir as coisas, né, conduzir as situações relevantes da causa social, que é a educação, que é a saúde e que é a segurança pública. Não é as leis que nós estamos fazendo aqui que vai resolver o problema da segurança, se não tiver um gestor que saiba conduzir a segurança pública. Deputado, olha, essa Brasília política há 30 anos, eu estou estarrecido com sua posição. Embora tenha democraticamente que levar em consideração, porque nós temos telespectadores que pensam igual ao senhor e votaram no senhor, inclusive já prevendo isso, porque normalmente o senhor sempre usou esse discurso. Agora, deputado, aonde nós vamos parar se não vem uma ditadura e a democracia não funciona? Olha, nós vamos continuar aí da maneira que se encontra.
apostando num presidente de credibilidade como nós temos hoje, né, que consiga conduzir o país. Né? Porque eu acho difícil voltar à ditadura no país, porque nós não temos mais militares, né, que se predisponham a conduzir esse país com mão de ferro, com a mordaça, muitas vezes, da imprensa que abusa dos seus poderes. Mas a imprensa, deputado, Vossa Excelência é deputado a graças à imprensa. A imprensa é a maior condutora dos desvios da corrupção do país. Pensa que não? Dê um exemplo. A Globo. A Globo é o câncer do nosso país. A Globo tirou o PT do poder. Foi a Globo que conseguiu tirar o PT do poder. Ou você acha que não foi? Você duvida de mim? Não, eu sou Quem jornalista. tirou o PT não foi o Eduardo Cunha, não. Foi a Globo. Foi a Globo que tirou. Se a Globo não colocasse as suas garras, né, todinha, e fechasse esse partido que era bem organizado, por mal, né? O PT se organizou por mal. Se a Globo não entrasse para proteger o país a Globo entrou para proteger o país com má fé. Má fé porque ela sabia que se o PT não saísse do poder, o PT ia engoli-la, ia acabar com a Globo. Então ela reagiu a tempo, porque o objetivo da Globo era o objetivo do PT era acabar com a Globo. E a Globo é a maior fortaleza do país hoje, e nada se faz nesse país se a Globo não estiver no comando. Bom, Você tem dúvida disso, Paulo? não, eu sou jornalista. 30 anos à frente, qual a sua expectativa? Daqui para frente? Sim. Daqui para frente, Paulo, eu não sei o que vai virar o nosso país, não. É torcer para nós melhorarmos a economia, né? Para que as coisas restabeleçam e que o Brasil possa crescer, apesar da corrupção, que infelizmente ela não vai acabar. Ela passou por uma transição, né? Apareceu o judiciário com um poder forte, né? Que foi dado pela Globo. A Globo deu poder para o judiciário fazer o que o judiciário fez. Mas até quando vai durar isso? E a corrupção não acabou e nem vai acabar. E quando ela volta mais forte. Eu espero que ela não cause mais males para o país, como ela causou agora na Petrobras, né? Como acabou com a nossa maior empresa, que era a vitrine do nosso país, né? Eu espero que o Brasil possa crescer dentro de uma corrupção moderada. O Paulo, em 2002, nós descobrimos o maior foco de corrupção aqui dentro da casa da Câmara. Vocês lembram dos 7 anões? Eu era chefe ainda da Antissequestro de Brasília. Nós prendemos Zé Carlos Alves dos Santos, que matou e escondeu o corpo da Ana Elizabeth. Vocês lembram disso? Você não era nem nascida ainda. Mas escondeu o corpo da Ana Elizabeth e simulou um sequestro. E nós investigamos isso até descobrir que ele tinha matado a mulher. Por quê? Porque ele fazia parte, ele era presidente da Comissão de Orçamento do Senado Federal. Presidente não, ele era assessor, porque ele não era deputado. Não, presidente não, ele era secretário. Secretário né? Ele era secretário e ele é que fazia o orçamento do nosso país. Então ele colocava as emendas, né, do jeito que ele queria. Ninguém entendia nada de orçamento. E os 7 anões, vocês lembram dos 7 anões? Aqueles deputados, né, que faziam parte daquela curriola de corrupção aqui, que graças a Deus, através da nossa investigação à época, é que nós conseguimos fazer as primeiras cassações aqui dentro do plenário daquela época, né, já na nossa investigação de um sequestro, um pseudo-sequestro simulado por Zé Carlos Alves dos Santos. Então,
A partir daquela época eu já não gostava de política, aí que eu comecei a entender como é que era a política aqui do país, a nojeira, a sujeira. Né? Que tinha João Alves ganhando na loteria, ganhou 300 vezes na loteria, João Alves. Né? João Alves era o chefe da comissão, né? Um pirralho desse paraibano, baiano, né? Ladrão sem vergonha, né? O tal de Genibaldo Correia, né? Ricardo Fiuza, uma coja de bandido, né? que tinha aqui na Câmara, e graças a Deus foram os primeiros que foram caçados aqui. E naquela época eu já comecei a aprender como é que fazia, né? Como é que era o nosso poder da democracia aqui dentro, né? Como é que funcionava a democracia aqui dentro da casa. Simplesmente uma nojeira. Esta é a posição do deputado Laerte Bessa, de delegado da delegacia, titular da Delegacia Antissequestro, diretor da Polícia Civil, deputado em 12 mandatos, e que hoje não acredita muito na democracia. Acha que não vamos parar numa ditadura novamente, mas teremos um túnel com uma luz aparecendo. É uma locomotiva vindo de lá para cá. Deputado, considerações finais. Olha, eu fico feliz, né? Espero, né, que nesse compartilhamento de colocações que nós tivemos, eu e você, eu não sei se você esperava esse posicionamento meu, né? Mas eu abri aqui meu coração porque eu penso dessa forma. Eu não acredito na nossa política, né? Acho que o povo brasileiro merecia coisa melhor. Infelizmente, nós não temos a conscientização do povo no voto. Você vê que em Brasília nós saímos do Aguinaldo e entramos no Hollenberg. Né? Você vê que em Brasília, a capital federal, né, o povo não sabe votar. Né? E assim é o Brasil. Né? Assim é o Brasil. E espero, igual você me disse, que venha essa luz do túnel e que possamos, né, hoje, na mão de Michel Temer, um grande estadista, uma pessoa que eu admiro, né, que tenha pulso suficiente para colocar o Brasil nos trilhos e que a gente possa retomar o nosso crescimento, a nossa economia, é a única esperança nossa. Né? Mas, infelizmente, a corrupção, a senhora corrupção, vocês podem inventar tudo quanto é tipo de artigo para colocar no Código Penal, no Código Civil, no Código de Ética, que a corrupção, infelizmente, ela está impregnada no nosso povo e nos nossos políticos. Infelizmente, a corrupção não vai acabar no país nunca. Infelizmente. Essa é a posição do deputado Laerte Bessa. Você concorda? Você acha que o deputado está certo? Você acha que as posições dele vai melhorar ou piorar o país? Até o próximo programa. Brasília Política, 30 anos. Muito obrigado, deputado. Valeu, Felicidades. Paulo. Valeu por isso, valeu. Tamo aí.